E a pessoa Garage 14 voltando, a gente está hoje, né, com Jonas Yunis e a gente está falando sobre Elvis Presley. E de lendas e lendas, dizem, né, os eternos amantes do rei do rock que ele não morreu, está vivo em algum lugar, né? Alguns já disseram que viram ele pescando, não sei onde, tal, não sei o que, outros dizem que ele tem um sítio na Argentina e tal, mas na verdade não é nada disso, né, cara? Elvis não morreu e está aqui em Bento, né? Na pele de Johnny Presley, aqui ao meu lado, Johnny Presley. Que honra, hein? Que honra, né? Johnny Presley. E aí, Johnny Presley? Tudo certo. Tudo certo. Como é que é o show do Elvis? Show do Johnny Presley, acompanhado da Burning Love, né? Que é a banda Burning Love, exatamente. É algo indescritível tocar Elvis. Bom, é um sonho, né? Foi um sonho realizado fazer essa parada de Elvis. Quando meu filho nasceu, a minha mulher me pediu, quais são os teus sonhos ainda não realizados? Na minha mente veio 4 sonhos musicais assim, que eu tinha. 2 desses sonhos eram relativos a Elvis. Conhecer Graceland, que eu ainda não conhecia. Fazer um show tributo a Elvis, mas eu não imaginava de que forma eu ia fazer esse show de tributo a Elvis. Ver um show do Paul McCartney, era um outro sonho. E um outro quarto sonho era que os Rebeldes, a banda, eu acho por isso que eu te conheço no lugar, né? Os Rebeldes tivessem um reconhecimento, que eu achava Rebeldes uma banda injustiçada por não ter tido, depois de 15 anos tocando os Rebeldes, achava que Rebeldes não tinha o reconhecimento merecido. E final de 2009 eu recebi um e-mail em inglês, não entendi nada ali, olhei, eu achei que era até vírus, alguma coisa, não dei muita bola, depois traduzi. E era um convite para os Rebeldes tocarem nos Estados Unidos. E aí ficou aquela coisa, será que é verdade? Não, eu vou responder. E respondi aquele e-mail e dizendo que a gente ficava honrado, mas que para poder ir para os Estados Unidos precisava de uma carta convite. Não veio mais resposta por e-mail, mas depois de uns 20 dias aparece uma carta do estado do Tennessee, governo do estado do Tennessee, mas uma carta do Hall da Fama do Rockabilly convidando os Rebeldes para fazer 2 shows nos Estados Unidos. Bom, primeiro dos sonhos realizado, então, que veio um reconhecimento, pessoal, os gringos lá reconheceram o rockabilly brasileiro, o rockabilly dos Rebeldes. Aí nos Estados Unidos realizei o segundo sonho, que foi... Não, aí tu já disputa, estou perto do... Já estou pertinho, porque aonde iam acontecer os shows era já exatamente de Tennessee, perto de Memphis. Vamos unir o útil ao agradável, vamos para Memphis para conhecer a terra lá de Elvis, vamos para Graceland. E aí fomos para Graceland. E o primeiro dia que eu entrei sozinho em Graceland, e quando eu cheguei na frente do túmulo do Elvis, eu sentei e comecei a chorar, desabei. E uma senhora me abraçou e começou a falar um monte de coisa que eu não entendia absolutamente nada. Bom, na época tu era o tradutor, né? Eu não entendia absolutamente nada de inglês. E o Darby não estava no lado para socorrer, e ela falou, ela começou a cantarolar Always on My Mind, e não entendi muito bem o que ela falou, mas ela falou algo como se Elvis estivesse sempre dentro do nosso coração e da mente. E aí foi aquela coisa, imaginei na hora que, isso aí é uma mensagem, eu tenho que botar em prática essa questão do sonho de fazer um show cover de Elvis, mas aí não sabia de que forma fazer esse show de cover do Elvis, na verdade. E aí o que vinha em mente, tem 4 formatos de show que dá para fazer. Um é fazer um apanhado geral, mas aí fica descartado porque tem troca de figurino dentro dos anos 50 e diante. O segundo seria fazer a fase dos anos 50 dele, mas aí comecei a pesquisar covers e outras coisas e via que Elvis estava numa fase de transformação vocal, então também é complicado, e a maioria dos covers no mundo que fazem o Elvis nessa época são pessoas mais novas, né? Eu tenho 36 anos, são pessoas de 18 a 22, 23 anos que também estão naquela fase de transformação vocal. Aí tinha o 68 Comeback Special, quando ele veio com aquela força total, mas aí também é um show mais no formato acústico. Foi o primeiro show acústico, assim, no formato acústico, que a MTV depois pegou para fazer. Para fazer os formatos acústicos, Elvis é precursor de muitas coisas. E aí então sobrou os anos 70. E aí os anos 70 é aquela coisa, existem várias fases do Elvis dentro dos anos 70. O início em Las Vegas, é o único artista até hoje que se apresentou em Las Vegas que teve, fora as poucas apresentações dos anos 50, mas nos anos 70, todos os shows com lotação esgotada, mais de 800 shows com lotação esgotada. Hoje, Madonna, enfim, outros artistas que vão fazer shows lá em Las Vegas, eles não conseguem lotar a casa, não conseguem fazer shows com casa sempre cheia, mas não lotada, como o Elvis fazia, sempre esgotada.
Então tinha esse início de 1970, 1973 com a Laurel from Hawaii, que era uma fase mais vigorosa de Elvis. Aí de 73 a 76, que é uma fase onde ele está com uma força vocal excepcional. E a fase final dele, Final Curtain, que é aquela fase aí onde ele já estava com aqueles problemas de saúde, já está um pouco mais obeso. Tinha essas 3 fases para ver e era um show mais parado. Então eu decidi fazer um show entre a primeira fase, 1970 e 1973. Aí tu vai ver, pô, ele usa as roupas das jumpsuits. E aí, como é que vamos fazer essas jumpsuits? Aí pedi a Kim Bento para um alfaiate ver, para ele fazer uma jumpsuit para mim. Pô, nunca fiz, mano, vou tentar fazer. E começou a fazer jumpsuit. E nesse meio tempo a minha esposa disse assim, por que tu não pega e compra então uma réplica oficial? Vamos lá, vai atrás da réplica oficial. Aí fui atrás então dos 2 costureiros que faziam pro Elvis, que era o Bill Bellow e o Gene Doucette. Um deles está vivo e ainda continua trabalhando. Os 2 trabalhavam na mesma empresa. Essa empresa, falando em português, BK Enterprises. Essa empresa, com sede lá nos Estados Unidos, continua fabricando roupas de Elvis Presley. Então começou com a 68, a roupa de couro, aquela famosa, e todas as jumpsuits que o Elvis usou. Então, antes de continuar, vamos ouvir mais uma música então. Vamos ouvir mais uma música então. Você dá uma olhada no figurino que o morcego aparece ali, que o Johnny Presley aparece, que é uma réplica do original, né? Do original, exatamente. Então vamos escutar o que agora? Vamos escutar Polk Salad Annie, que também eu apresento a banda Burning Love. Voltando em seguida, garagem 14, hein? Johnny Presley hoje. Chegou a hora de contar uma pequena história para vocês. Uma história que eu conheci quando eu fui pro sul dos Estados Unidos. Lá no meio das florestas e dos pântanos existe uma pequena planta que cresce, parecida com um nabo verde. Todo mundo chama essa planta de Polk Salad. I said Polk Salad. Lá naquela região tinha uma garota que era muito pobre. Ela não tinha o que comer. Um dia ela resolveu entrar no meio desse pântano, colheu um pouquinho da planta e levou para casa. Era a única coisa que ela tinha para almoçar. Mas ela se deu bem. To my truck back, Polk Salad. Everybody is it was a shame. Was a mama was a working on the chain gang. Senhoras e senhores, eu gostaria de apresentar a vocês a banda Burning Love. No piano, Dudu Furlaneto. Ao meu lado, esse menino bonito do contrabaixo, Esquenato Júnior. Parece um ursinho. Aqui na minha direita, esse pequeno grande homem. Na guitarra, Roger Barzotto. Nos vocais, o professor, senhoras e senhores, Maurício do Cê. Na bateria, Alencar Animal Fertile. Essa é a banda Burning Love.
garotinha. What's your mama, what's your working on the chain gang? Shot the little folks, sell it to him. I know I made a meal mission. Shot the little folks, sell it to him.